Você já parou para pensar que a testosterona não despenca de um dia para o outro? Não existe um momento único em que o corpo decide desligar essa produção. É um processo que começa devagar, escondido no meio de pequenas escolhas do seu dia. E é justamente aí que mora o perigo. Quando você finalmente percebe, ela já está muito abaixo do que deveria. O que poucos homens entendem é que a testosterona não está ligada apenas à vida sexual. Ela influencia sua energia para trabalhar, sua força para treinar, sua disposição para resolver problemas e até sua clareza mental para tomar decisões. Quando ela cai, tudo isso começa a mudar, mas de forma tão sutil que é fácil culpar a idade, o estresse ou até o clima. Agora, aqui está o ponto que ninguém te explica. Em mais de 80% dos casos que atendo no consultório, essa queda não é causada por algo inevitável, mas por hábitos repetidos todos os dias. Hábitos que parecem inofensivos, mas que minam a produção natural de testosterona como água, corroendo pedra. Talvez você já tenha sentido isso. Acordar com menos ânimo para se levantar, perder força em exercícios que antes eram fáceis, ficar mais impaciente com coisas simples, ou notar que a recuperação física depois de um esforço está mais lenta. Isso não é normal da idade. É o seu corpo tentando dizer que algo está errado no sistema hormonal. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vou revelar os 10 hábitos que mais destroem a testosterona de forma constante. E o pior é que, muito provavelmente, você repete pelo menos 2 deles todos os dias sem perceber. O primeiro da lista começa onde quase ninguém imagina, no banho. E não estou falando de falta de higiene, estou falando de excesso. Antes de entrarmos nele, quero que você faça 2 coisas agora. Primeiro, verifique se já está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui, a prioridade é trazer informação útil, com base científica e prática, para que você recupere a sua energia e sua vitalidade. E segundo, deixe sua marca nos comentários. Se você acha que pode estar cometendo alguns desses hábitos, escreva sim. Se acredita que está livre deles, escreva nunca. Quero ver de que lado você está e como você se enxerga neste mundo. O primeiro hábito que derruba a testosterona em muitos homens começa onde quase ninguém imagina, no banheiro. Quando falamos em higiene, a maioria pensa imediatamente em saúde. E de fato, manter o corpo limpo é essencial para evitar infecções, mau cheiro e uma série de problemas. Mas existe uma diferença entre higiene e exagero. E é aqui que muitos começam a prejudicar a própria produção hormonal sem perceber. O que quase ninguém sabe é que a pele não é apenas uma barreira física. Ela é um órgão vivo, cheio de glândulas, micro-organismos benéficos e enzimas que participam de processos importantes para a regulação hormonal. Entre esses processos, existe um que transforma precursores hormonais em testosterona ativa. Agora imagine a cena. Um homem que toma 2, 3, às vezes 4 banhos por dia, sempre com água muito quente e sabonetes fortes, aqueles que prometem matar 99% das bactérias. Parece uma atitude saudável, mas na prática ele está removendo de forma agressiva a camada natural de proteção da pele. Essa camada não está ali por acaso. Ela mantém o equilíbrio do microbioma cutâneo, ajuda na defesa contra micro-organismos nocivos e até influencia na sinalização hormonal. Quando essa proteção é destruída constantemente, a pele fica mais vulnerável a inflamações, alergias e ressecamento. E pior, perde parte da capacidade de auxiliar na produção e regulação da testosterona. É como se você desligasse um pequeno, mas importante, laboratório que trabalha a seu favor todos os dias. Outro ponto crítico são as substâncias químicas presentes em muitos sabonetes, desodorantes e loções pós-banho. Compostos como triclosan e parabenos podem agir como disruptores endócrinos, imitando ou bloqueando hormônios no organismo. Com o uso diário, eles entram na corrente sanguínea que começam a desorganizar o sistema hormonal de dentro para fora. Isso não apenas reduz a testosterona, como também pode alterar a proporção entre hormônios masculinos e femininos no corpo. E não pense que o impacto é pequeno. Pesquisas mostram que homens expostos a esses químicos diariamente apresentam níveis de testosterona até 20% mais baixos do que aqueles que usam produtos neutros ou menos agressivos, para um homem acima dos 50 anos. Essa diferença pode significar mais perda de massa muscular, mais dificuldade para manter energia ao longo do dia e até maior risco de acúmulo de gordura abdominal. O ideal não é abandonar o banho, obviamente, mas entender que frequência e intensidade importam. Banhos muito longos, muito quentes e com produtos agressivos são como um ataque diário à sua própria biologia. A pele precisa de tempo para se recuperar, e para isso é necessário respeitar a sua função natural. Escolher.
Sabonetes suaves, evitar exageros e manter a temperatura da água moderada são atitudes simples que preservam essa linha de defesa e, de quebra, ajudam a manter sua testosterona onde ela deve estar. Se você quer ir além e não apenas proteger, mas também potencializar sua testosterona de forma natural, recomendo que conheça meu livro digital, Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável, após os 60 anos. Nele, eu explico passo a passo como reverter hábitos que enfraquecem sua energia, quais ajustes simples no dia a dia reativam a produção hormonal e como isso impacta diretamente sua vitalidade física e a conexão no relacionamento. Você vai encontrar orientações práticas para recuperar o desejo, superar desafios físicos e emocionais e aproveitar momentos com mais intensidade e prazer. O acesso está no link do primeiro comentário fixado. Comece hoje a aplicar essas mudanças e sinta na prática a diferença que elas fazem no seu corpo e na sua vida. O segundo hábito que vem derrubando a testosterona de muitos homens está escondido dentro da gaveta de remédios. Tomar um analgésico ocasionalmente para aliviar uma dor de cabeça ou no joelho não é problema. O risco começa quando isso vira rotina. Medicamentos como ibuprofeno, paracetamol e anti-inflamatórios, quando usados com frequência, podem interferir diretamente na produção de hormônios esteroides. E a testosterona está nessa lista. O mecanismo é simples, mas devastador. Essas substâncias bloqueiam a síntese hormonal nas glândulas responsáveis pela fabricação, como os testículos e as suprarrenais. O resultado, com o tempo, é um corpo que começa a produzir menos testosterona de forma crônica. Os sinais aparecem devagar. Menos força para treinar, mais dificuldade para ganhar músculo, queda na libido e até um cansaço que parece não passar. Além disso, o uso frequente de analgésicos aumenta o estresse oxidativo, um estado de inflamação interna que danifica as células produtoras de hormônios. O fígado e os rins também sofrem, comprometendo a eliminação de toxinas e o equilíbrio geral do organismo. O que começa como um comprimido inofensivo para aliviar dor pode, a longo prazo, estar sabotando sua vitalidade. Antes de passar para o próximo hábito, aproveita e já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda a levar esse conteúdo para mais homens que precisam dessas informações e garante que o YouTube continue entregando vídeos assim para você. O terceiro hábito é um erro na alimentação que muita gente repete, achando que está fazendo bem: o consumo frequente de peixes com alto teor de mercúrio. Peixes são, sim, uma excelente fonte de proteína e gorduras boas, mas nem todos são seguros para o sistema hormonal. Espécies como atum, peixe-espada e tubarão acumulam mercúrio em quantidades que, ao entrarem no organismo, atrapalham o funcionamento do sistema endócrino. O mercúrio não é apenas tóxico, ele é um sabotador hormonal. Ele danifica diretamente as células dos testículos responsáveis por fabricar testosterona e interfere na comunicação hormonal que regula a sua liberação. O corpo até tenta compensar, mas a exposição constante a esse metal pesado vai reduzindo a eficiência dessa produção. O problema é que esse acúmulo é lento. Não é um filé de atum que vai te derrubar, mas sim anos repetindo o consumo sem atenção. Quando os níveis de mercúrio estão altos, a queda de testosterona se soma a outros prejuízos: fadiga, dificuldade de concentração e até menor fertilidade. A solução não é eliminar o peixe do prato, e sim fazer escolhas inteligentes. Priorizar sardinha, salmão, truta e outras espécies com baixo teor de mercúrio, além de sempre buscar fornecedores confiáveis. Para quem usa suplementos de ômega 3, é fundamental optar por marcas certificadas como livres de metais pesados. Pequenas trocas na alimentação podem preservar sua saúde hormonal por décadas. O quarto hábito que derruba a testosterona está na forma como muita gente monta o prato todos os dias: as simtsirosamps. Ausência quase completa de gorduras saudáveis na dieta. Durante anos, a gordura foi tratada como inimiga número 1, associada a ganho de peso, problemas cardíacos e má alimentação. O resultado dessa propaganda? Milhares de homens adotando dietas extremamente restritivas em gordura, acreditando que estavam fazendo um favor para a saúde. Mas aqui está o ponto que raramente se fala: a testosterona é produzida a partir do colesterol, sem a quantidade certa de gorduras boas. O corpo simplesmente não tem a matéria-prima necessária para fabricar esse hormônio. É como tentar construir uma casa sem tijolos. Por mais esforço que você faça, a estrutura não vai se sustentar. Quando essa deficiência acontece, o impacto vai muito além da queda hormonal. O metabolismo desacelera, a disposição cai, a libido perde intensidade e a recuperação física depois de esforços fica mais lenta. As melhores fontes para evitar isso são simples e acessíveis: azeite de oliva, extra virgem, abacate, castanhas, sementes. E peixes ricos em ômega 3. Essas gorduras também ajudam na absorção de vitaminas essenciais, mantêm o sistema cardiovascular saudável e protegem contra inflamações que poderiam afetar ainda mais a produção hormonal.
Ignorar as gorduras boas é como desligar metade da engrenagem que mantém o corpo funcionando no seu melhor. Não se trata de comer gordura em excesso, mas sim de garantir presença diária de fontes de qualidade. O quinto hábito é quase um símbolo do estilo de vida moderno: passar horas sentado. O corpo humano foi feito para se mover. Articulações, músculos, circulação, tudo foi desenhado para funcionar em movimento. Ficar imóvel por longos períodos, seja no trabalho, no carro ou no sofá, cria uma série de problemas que, no longo prazo, afetam diretamente a testosterona. Quando você passa muitas horas sentado, a circulação sanguínea desacelera. Isso significa que menos oxigênio e nutrientes chegam às células, incluindo aquelas responsáveis pela produção hormonal. Além disso, o sedentarismo favorece o acúmulo de gordura abdominal. E essa gordura, especificamente, é perigosa. Ela contém enzimas capazes de converter testosterona em estrogênio, alterando o equilíbrio hormonal de forma prejudicial. A consequência disso não é apenas estética. Homens com mais gordura abdominal tendem a apresentar menor força, mais dificuldade para ganhar músculo e queda na vitalidade geral. O que começa como um hábito confortável, passar longos períodos sentado, se transforma em um bloqueio biológico para a produção hormonal. A solução não está em abandonar completamente o tempo sentado, mas em quebrar esses períodos com o movimento. Caminhar, alongar, usar escadas, fazer pequenas pausas ativas ao longo do dia. Mesmo mudanças simples já criam um ambiente mais favorável para a circulação e para a produção de testosterona, devolvendo ao corpo parte do que ele precisa para funcionar no seu melhor nível. O sexto hábito que sabota a testosterona é algo que muitos consideram inofensivo, até mesmo útil para dar energia: o consumo excessivo de cafeína. Café, chá preto, energéticos, todos podem ter seu lugar. Mas o problema começa quando o uso se torna exagerado e mal distribuído ao longo do dia. A cafeína, em doses moderadas, realmente aumenta o estado de alerta. Mas, quando ingerida em excesso, ela eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E aqui está o conflito. O cortisol alto por períodos prolongados inibe a produção de testosterona. Ou seja, aquela xícara a mais para acordar pode estar ajudando a manter o corpo em um estado constante de alerta, drenando a sua capacidade hormonal. Outro ponto crítico é o impacto da cafeína sobre o sono. Consumida à tarde ou à noite, ela atrapalha o início do sono profundo, exatamente a fase em que o corpo mais produz testosterona. Sem descanso de qualidade, não há recuperação muscular eficiente, nem equilíbrio hormonal pleno. Esse ciclo é traiçoeiro. Mais cansaço leva a mais café, e mais café leva a noites piores, que resultam em testosterona cada vez mais baixa. O sétimo hábito parece até algo ecologicamente correto, mas esconde um perigo invisível: o uso frequente de garrafas plásticas recicladas para armazenar água. O que muitos não sabem é que durante o processo de fabricação e reciclagem, esses plásticos podem liberar substâncias como bisfenol A, BPA e ftalatos. Esses compostos são conhecidos como disruptores endócrinos, ou seja, interferem diretamente na comunicação hormonal do organismo. O BPA, por exemplo, pode imitar o estrogênio dentro do corpo, gerando um desequilíbrio que reduz a produção natural de testosterona. Essa alteração não é apenas numérica nos exames de sangue. Ela impacta força, disposição, composição corporal e até o humor. Com o uso diário, pequenas doses desses químicos vão se acumulando no organismo, criando um efeito contínuo e cumulativo. Estudos mostram que homens com maior exposição a esses compostos apresentam não apenas testosterona mais baixa, mas também maior risco de infertilidade e aumento da gordura corporal. A mudança para garrafas de vidro ou aço inoxidável elimina essa fonte constante de contaminação e é uma das medidas mais simples e eficazes para proteger a saúde hormonal. No fim, tanto a cafeína em excesso quanto a água armazenada no recipiente errado têm algo em comum. Parecem escolhas inocentes, mas, ao longo do tempo, cobram um preço alto da sua testosterona e da sua vitalidade. O oitavo hábito que vem comprometendo a testosterona de muitos homens é o uso excessivo de telas antes de dormir. Celulares, tablets, televisores e computadores emitem luz azul, que engana o cérebro fazendo-o acreditar que ainda é dia. Isso inibe a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono e atrapalha o início das fases mais profundas do descanso. E aqui está a conexão direta com a testosterona. É justamente durante o sono profundo que o corpo produz a maior parte desse hormônio. Se essa etapa é encurtada ou de baixa qualidade, a produção hormonal cai. O efeito não é imediato, como um botão que se desliga, mas um desgaste diário que vai drenando energia, força e até clareza mental. No longo prazo, noites mal dormidas resultam em níveis persistentemente baixos de testosterona, e nenhum suplemento é capaz de compensar completamente essa perda. O nono hábito está relacionado à falta de luz natural.
Passar a maior parte do dia em ambientes fechados, longe do sol, reduz a produção de vitamina D. E essa vitamina é um dos reguladores mais importantes da testosterona. Sem ela, o corpo tem mais dificuldade para manter níveis adequados do hormônio. A luz solar também ajuda a sincronizar o relógio biológico interno, garantindo ciclos mais saudáveis de sono e vigília. Homens que passam pouco tempo ao ar livre não apenas apresentam vitamina D mais baixa, como também tendem a dormir pior, criando um ciclo que combina má qualidade de sono com déficit de testosterona. Apenas 15 a 30 minutos de exposição solar por dia, especialmente nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde, já fazem diferença. O 10º hábito é tão simples que muitos subestimam o impacto. A falta de contato físico com outras pessoas. Abraços, toques, apertos de mão e até interações de proximidade liberam oxitocina, um hormônio que, entre outros efeitos, ajuda a reduzir o cortisol. E como já vimos, menos cortisol significa mais espaço para a testosterona agir. A ausência de interação física frequente, algo cada vez mais comum em tempos de isolamento social e rotinas apressadas, aumenta o estresse, eleva o cortisol e, por consequência, prejudica o equilíbrio hormonal. Com o tempo, isso não apenas afeta a disposição e a vitalidade, mas também o humor e a saúde mental. A ciência já mostrou que homens com vida social mais ativa e com maior contato físico mantêm níveis hormonais mais estáveis e qualidade de vida superior. No fim, esses 3 hábitos, noites diante das telas, pouca exposição ao sol e faltas de contato físico, têm um efeito combinado poderoso. Eles não apenas derrubam a testosterona, como também atacam outros pilares da saúde, criando um ambiente interno em que a recuperação física, o desempenho e a motivação ficam constantemente abaixo do potencial. Depois de conhecer esses 10 hábitos, uma coisa fica clara: a queda da testosterona não é um evento isolado, nem um destino inevitável para quem passou dos 50. É o resultado de pequenas decisões acumuladas dia após dia, decisões que, muitas vezes, são tomadas no piloto automático. E é justamente aí que está o poder dessa informação. Entender que cada escolha conta, cada banho exagerado, cada noite mal dormida, cada alimento mal selecionado, cada hora sentado sem se mover, todos esses detalhes, juntos, formam um cenário perfeito para que o seu corpo produza menos testosterona do que poderia. Ao mesmo tempo, a solução não exige mudanças radicais da noite para o dia. Pequenas correções feitas de forma constante transformam sutal. Resultado final: trocar o peixe errado por um mais seguro, reduzir o uso de certos medicamentos, dar atenção à qualidade do sono, se expor ao sol, manter contato físico, incluir gorduras boas no prato. Cada um desses passos é como abrir mais uma torneira para que a energia, a força e a vitalidade voltem a circular. A testosterona não é apenas um número no exame. Ela está ligada à sua disposição para levantar da cama e enfrentar o dia, a força para treinar, a clareza mental para tomar decisões e até ao entusiasmo para aproveitar momentos simples. Quando ela está no nível ideal, o corpo funciona com mais precisão e a mente trabalha a seu favor. Por isso, não deixe para agir apenas quando os sintomas ficarem fortes. Comece agora. Coloque pelo menos uma dessas mudanças em prática ainda hoje e veja como o seu corpo responde nas próximas semanas. Se este vídeo te ajudou a entender o que pode estar derrubando a sua testosterona, inscreva-se agora no canal. Aqui eu trago, de forma direta e prática, conteúdos para você recuperar e manter a sua vitalidade. Aproveita e curta este vídeo para que mais homens recebam essas informações. E já escolha outro conteúdo do canal para assistir em seguida. Assim você continua se aprofundando e aplicando no dia a dia o que realmente faz diferença. Até o próximo vídeo.